Graças a Deus, quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, uma segunda-feira fria, feriado nacional, onde se comemora hoje o dia de finados. Muitas pessoas no dia de hoje estão trazendo à memória lembranças de pessoas queridas, pessoas que partiram e que deixaram muitas saudades. É claro que tem muitas pessoas nesse dia que estão pouco se importando com esse dia, afinal de contas, eles estão preocupados com hoje e aquilo que aconteceu no ontem já perdeu todo tipo de sentido e significado. São pessoas que perderam a sensibilidade, simplesmente apagaram memórias, lembranças, fatos que ocorreram, coisas que marcaram as suas vidas, mas eles decidiram deixar tudo isso para trás e seguir e caminhar, vivendo a realidade do hoje. Eu não procurei lembrar de absolutamente ninguém que partiu nesse dia de hoje. Muito pelo contrário. No dia onde as pessoas fazem menção da realidade da morte, eu decidi então trazer à luz a realidade da vida. Aquilo que me traz esperança. Eu preciso olhar para a vida e não para a morte, porque o olhar para a morte muitas vezes nos entristece, nos abate, nos faz parar, nos faz ficar acolhidos no mesmo lugar. Mas o pensar na vida faz a gente dar continuidade, faz a gente seguir adiante. Eu olho para aqueles que se foram como uma espécie de incentivo para mim continuar e não parar. Eles pararam, a vez deles chegaram, mas a nossa não. Nós continuamos no caminho, nessa estrada, e só vamos parar quando o Senhor nos chamar. Então deixe aqueles que se foram, deixe eles irem em paz. O importante é eu e você darmos continuidade na vida. Sigamos o exemplo do rei Davi, que enquanto seu filho estava vivo, ainda que doente, ele orava, ele jejuava, ele intercedia. A vida dele parou naquele momento em função à realidade daquele garoto que estava adoecido. Mas após o garoto morrer, ele se levantou, ele se lavou, ele voltou à prática normal da sua vida diária. E muitas pessoas não entendendo isso, porque queriam que ele continuasse da mesma forma. Ele disse: bom, o que se podia fazer já foi feito, e a minha consciência está tranquila. Sendo assim, esse garoto não pode vir mais até mim. Agora eu é quem vou ao encontro dele. Mas enquanto isso não acontece, eu vou seguir adiante. Eu vou continuar fazendo o que se deve fazer. Afinal de contas, um filho meu se foi, mas ficaram tantos outros que precisam de mim. Eu estou aqui com uma função. Davi tinha uma função como rei. Pessoas dependiam dele, e ele não podia simplesmente anular a vida dele. O que eu estou querendo dizer é que, embora as lembranças daqueles que se foram queiram te parar, te fazer ficar estacionado no lugar, você deve olhar para aqueles que estão vivos, aqueles que ficaram, e esses devem ser, de alguma forma, algo que te inspire a continuar, a prosseguir. Não pare, não pare. Existem pessoas que estão precisando de você. Aqueles que se foram já estão sendo cuidados por alguém maior do que eu e alguém maior do que você. Eu quero ler alguns versículos que está em João capítulo 5. Eu prometo que vou ser bem rápido naquilo que eu vou falar.
Inclusive eu nem vou ler o texto, simplesmente eu já vou falar sobre o texto. Eu peço que depois vocês leem essa história, leiam. Muitos já conhecem essa história, a história que fala sobre a cura de um paralítico. A cura de um paralítico está em João, capítulo de número 5. Eu quero ressaltar aqui que esse homem que foi curado, ele não está em qualquer lugar. Ele está no lugar que é propício à cura. Ele está em uma das repartições do templo. Tudo isso está ocorrendo ali no templo, em uma das suas repartições. O texto vai nos dizer o seguinte, que há uma aglomeração nesse lugar. Existe um contingente de pessoas nesse lugar. Existe um ajuntamento de pessoas. O texto é bem claro quando diz que essas pessoas que estão ali estão todas na mesma condição. Elas estão, todas elas, morrendo na mesma condição. O texto diz isso no versículo 3. Nestes jazia, a realidade daqueles que estão morrendo, jazia uma multidão. Esse ajuntamento, que era composto por pessoas enfermas, como está escrito no versículo 3, por cegos, por coxos e por paralíticos. É interessante ressaltar isso, porque em uma das repartições do templo está uma multidão, um número expressivo de pessoas, e todas essas pessoas estão na mesma condição, vivendo na mesma miséria, doentes, enfermas. O texto diz que uns paralíticos sem poder andar, outros cegos sem poder ver. E o texto vai trazendo a realidade dessas pessoas. Quando nós lemos esse texto, a impressão que nós temos é que essas pessoas estão no lugar certo, porque o texto nos traz a ideia de que esse lugar é um lugar místico, aonde o milagre pode acontecer. Tanto é verdade que o que se está escrito é que todos eles estavam aguardando, no versículo de número 4, o mover das águas, porque o que se dizia é que ali, em um dado momento, um anjo vinha, mergulhava naquela água, a água se agitava, e o primeiro que ali entrasse era curado. Isso explica então esse ajuntamento de pessoas nesse lugar. Agora, pelo número expressivo de pessoas, o que aparenta ser é que parece que esse tanque não funcionava muito bem. Parece que esse anjo não aparecia. A história parece mítica, uma história fantasiosa, uma história muito mais parecida com uma fábula. Eles diziam, olha, aqui o milagre acontece, mas ele acontece de uma forma mágica, de uma forma mística, e não acontecia, mas tinham pessoas ali que acreditavam que poderiam serem curadas naquele tanque, que realmente um anjo descia naquele tanque. E isso explica esse tempo todo em que essas pessoas estão ali, o tempo, quanto tempo eles estão gastando ali naquele lugar, agarrados a uma esperança. O que a palavra do Senhor vai dizer é que de repente Jesus chega ali naquele lugar. No versículo de número 6, o que se diz é que Jesus, ele, quando chega naquele lugar, ele observa um homem. E ele vê esse homem que é um dos que está no ajuntamento, um dos que está enfermo, um dos que está paralítico. E Jesus,
percebe que ele está ali daquela situação já há muito tempo, como o texto diz. E eu acredito que foi até por isso que Jesus foi até aquele lugar, porque Jesus viu o tempo em que aquelas pessoas estavam ali perdendo, buscando por um milagre que tinha muito mais a ver com uma superstição do que com uma verdade, com uma realidade. O interessante é que os judeus, assistindo a tudo isso, eles simplesmente não faziam absolutamente nada, aquilo não incomodava eles. Enquanto os enfermos estavam reunidos e todos estavam juntos, então isso era bom para os judeus não reclamavam. Mas Jesus veio para mudar essa realidade. E Jesus escolheu justamente a repartição aonde estão as pessoas doentes. E a pergunta que se faz é: por que então Jesus escolheu justamente os doentes? Essa sempre foi a busca do Senhor. Os olhos do Senhor sempre estão voltados àqueles que estão doentes, aos necessitados, aos miseráveis, aqueles que estão acreditando na fábula, que estão cheios de superstição, que estão vivendo a realidade de rituais, buscando milagre em coisas místicas. O olhar de Jesus está voltado para essas pessoas, e Jesus quer de alguma forma mudar a realidade deles. Talvez você que esteja me ouvindo, talvez você esteja como essas pessoas nesse ajuntamento. Talvez você também esteja vivendo a realidade dessa esperança, dessa promessa de que o milagre dessa natureza vem acontecer na sua vida. E tem muitos dizendo: continua aí, porque vai mudar. E você já está aí há muito tempo. A água desse tanque já está secando. O anjo já está até correndo o risco de entrar nesse tanque e ter uma fratura de crânio, no modo de dizer, porque a água já não há mais, o tempo está passando e você continua nesse tanque que virou uma cisterna rota, vazia, seca, e você está aguardando por um milagre, porque há uma esperança. Jesus está olhando para você. Jesus, ele está te vendo, e ele escolheu o dia do finados para poder de alguma forma se aproximar de você e tirar de vez a tua paralisia, a tua cegueira, a morte que você vem carregando há tantos anos. Ele pode fazer isso, e ele quer fazer isso. Não importa o que os homens vão pensar, não importa o que a religião vai dizer, o importante é a palavra do Senhor, quando ela vem na nossa direção, quando nós a recebemos com alegria, quando nós a acolhemos, quando nós a agasalhamos, quando nós a abraçamos. É essa palavra que faz a diferença. A palavra do Senhor diz que Jesus vê esse homem nessa condição, e o que ele sente? Compaixão, ele sente misericórdia. 38 anos, e esse homem nessa situação. E então Jesus olha para aquele homem, e ele não diz para aquele homem continuar naquele lugar. Jesus vai para tirar aquele homem daquele lugar, porque aquele lugar é o lugar da cegueira, é o lugar da paralisia, aquele lugar é o lugar onde as pessoas ficam doentes, e Jesus quer te tirar desse lugar. Jesus quer que você se levante desse lugar, Ele quer que você ande, mas se isso acontecer, e se você der crédito a isso, isso vai causar um problema muito grande para você, muito grande, porque tem pessoas que só se alegram quando vê você doente. Tem pessoas que eles ficam felizes em olhar para você e continuar te vendo paralítico sem poder andar, cego sem poder ver. Mas quando você começa a ver, quando você começa a andar, quando você começa a se levantar, aí então parece que muitos que estavam escondidos, que não ligavam para você, eles aparecem todos, porque eles querem te levar para o mesmo lugar que você estava, eles querem que você permaneça no mesmo buraco. Mas Jesus não, Ele veio para nos tirar. O que a palavra do Senhor diz é que Jesus olha para ele no versículo 8 e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Simples assim.
sem mágica nenhuma, sem esperar por anjo nenhum. É Jesus dizendo: toma o teu leito, levanta e anda. E aquele homem que estava naquela situação há 38 anos, imediatamente o homem se viu curado. Ele olhou para si, ele começou a movimentar os dedos do pé, eu imagino. Ele começou a mexer a perna e ele percebeu que a sua perna estava atendendo o comando. Ele percebeu que os seus dedos estavam atendendo ao comando. Coisas estavam acontecendo, e aquilo só estava acontecendo porque uma palavra que saiu da boca de Jesus foi a direção dele e ele a recebeu. A palavra de Jesus causa isso, causa esse espanto. Nem a paralisia consegue entender quando a voz de Jesus ela é pronunciada. Ele se levantou, tomou o leito, e o texto diz que aquele dia era um dia de sábado. O dia do sábado era um dia que era reverenciado, era um dia que era cultuado pelos judeus que eram religiosos. O dia de sábado para eles tinha um significado muito forte. O sábado para eles não podiam fazer absolutamente nada naquele dia, prestar nenhum tipo de serviço e nenhum tipo de ajuda. Aquele dia eles diziam que guardavam para o Senhor, era um culto que eles faziam para Deus, mas quando você começa a observar a conversa e o diálogo de Jesus com eles em relação ao dia do sábado, você percebe que o que eles faziam era um grande paradoxo de adoração, porque era uma adoração que não adorava a Deus. Eles cultuavam o sábado como se o sábado fosse maior do que o homem, e isso não é uma verdade. O sábado foi feito para o homem, mas o homem não foi feito para o sábado. Sendo assim, o homem tem um papel mais relevante do que o sábado. O homem passa a ser alguém mais importante. Jesus em momento nenhum disse que não se deveria então ser devoto ou ter devoção no dia do sábado. Muito pelo contrário. O que vai acontecer aqui é que os judeus que cultuavam o sábado, que guardavam o sábado, os religiosos, eles vão até mesmo aquele que foi curado e vai dizer: hoje é sábado, no versículo 10, e não te é lícito carregar o leito. Ou seja, hoje ninguém pode carregar leito. Hoje não é um dia para cego ver, não é um dia para surdo ouvir, hoje não é um dia para paralítico andar. Não, hoje é um dia em que nós temos que cultuar a Deus, e a forma de cultuar a Deus é deixar todo mundo da forma como está. Ou seja, existe um dia específico para se fazer o bem, mas esse dia não é hoje. Hoje é um dia para adorar a Deus, e eles não entendiam que a verdadeira adoração a Deus tinha tudo a ver com aquilo que nós fazemos em relação ao nosso próximo. Isso era muito mais importante para Deus e eles não conseguiam compreender. Diziam adorar a Deus, mas negligenciavam essa adoração quando simplesmente eles ignoravam a realidade daqueles que estavam sofrendo diante das suas dores, das suas misérias e das suas mazelas. Aí Jesus vai responder o seguinte para eles, versículo 11: ao que ele lhe respondeu, Jesus não, o homem que foi curado, o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Em outras palavras, hoje é sábado, eu sei que é sábado, mas a grande questão para mim não é essa. Eu ouvi a voz dele, e o importante para mim não é o dia de hoje, o importante para mim é aquilo que eu ouvi da boca dele, que tem relevância. Versículo 12: perguntaram-lhe eles, os judeus: quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Agora, eu quero que você veja o versículo 16. Olha só a atitude dos religiosos, que deveriam ter ficado felizes com a cura e a restauração na vida daquele homem. E os judeus
perseguiam Jesus. Jesus, por ter curado um homem, por ter sarado a vida daquele homem, ao invés de receber uma medalha, um troféu, Jesus, ele vai ser perseguido por fazer o bem. Os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, trazendo a ideia para eles que Deus nunca deixou de trabalhar, não importa o dia qual seja ele. Está escrito em Isaías 64, versículo de número 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus nunca deixou de trabalhar. O homem sim parou, como é o que se vê aqui, mas não Deus. Jesus falou: essa realidade não é a do meu Pai, e também não é a minha, porque assim como Ele é, eu sou. O que Ele faz, eu faço. Meu irmão, aqueles que se dizem ser filhos de Deus e de Deus, têm que ser imitadores de Deus. Versículo de número 18. Por causa disso que Jesus disse, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora eu pergunto, será que tem algum sentido para isso? Existe alguma coisa errada? Alguém querer matar alguém porque alguém simplesmente ajudou, se compadeceu de alguém que estava há muito tempo enfermo? Nós vamos te matar. E qual é a argumentação? Você, no dia de sábado, simplesmente fez alguém que estava paralítico andar. Você agiu errado. E aí eles diziam que o querer matar Jesus tinha a ver com duas coisas. A primeira, a violação do sábado, que para os judeus era muito mais importante do que a vida. A segunda coisa, porque Jesus, fazendo o que ele fez e falando o que ele falou, ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele disse: o meu Pai trabalha até hoje. Isso foi um escândalo para os judeus. Primeiro, a violação do sábado, e agora Jesus se dizendo ser filho de Deus e dizendo que Deus era o seu Pai. Será, se nós estivéssemos vivendo a realidade desses dias, isso iria acontecer conosco também, porque nós nos dizemos ser filhos de Deus. E muitas coisas nós fazemos também que para a religião é uma violação à lei, que eles dizem acreditar, serem devotos e zelosos nela. Então isso traria problemas para cada um de nós. Mas essa mesma realidade daqueles dias ainda acontece nos nossos dias de hoje. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que Jesus simplesmente violou, na visão deles, o que se dizia na lei de Moisés, na guarda do sábado. A minha pergunta é: Jesus violou ou eles não haviam interpretado aquilo que estava escrito da forma correta? Eu vou na segunda opção. Eles não interpretaram aquilo que estava escrito na forma correta. E ainda nos nossos dias, já se passaram 2000 anos e as pessoas continuam agindo da mesma forma por não conseguirem interpretar aquilo que a palavra diz acerca de Jesus. E Jesus vai falar sobre isso. Jesus, quando começa a explicar a sua missão, no versículo de número 19, ele começa a dizer: olha, o que vocês estão vendo eu fazer aqui, tudo que vocês estão assistindo, tudo que vocês estão ouvindo eu falar, isso tudo não surgiu do nada. Tudo isso chegou até mim como uma forma de orientação do meu Pai, daquele que me enviou. Eu simplesmente faço tudo aquilo que Ele disse que era para mim fazer. Eu simplesmente estou cumprindo uma missão. Eu não estou fazendo nada de mim mesmo. Não estou nem ao menos buscando a minha própria glória. Muito pelo contrário, tudo que eu faço aqui foi tudo aquilo que foi me passado e eu estou cumprindo à risca. Eu estou fazendo da forma correta. É só vocês analisarem e vocês vão perceber.
Então Jesus começa a trazer a realidade de que aquilo que o Pai faz, Ele faz também. Mais uma vez era para o judeu se alegrar, porque a partir desse momento Jesus vai trazer uma informação importante que cabe muito bem nesse dia de hoje, no qual as pessoas o chamam de dia de finados ou dia dos mortos. Jesus vai dizer no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. E aqui nós começamos a entender que aquilo que o Pai faz, no que diz respeito à ressurreição e a vivificar, encher de vida, Jesus também pode fazer, e Ele faz com quem Ele quiser. E ninguém vai dizer para Ele quem Ele tem que ressuscitar ou quem Ele deve vivificar. Ele faz isso com quem Ele quer. E se Ele quer fazer isso com aqueles que você rejeita, com aqueles que você não quer que estejam de pé, com aqueles que você quer que Ele permaneça cego, Ele vai fazer independente de você querer ou não. É Ele quem faz, é Ele quem escolhe o momento. Não existe o dia específico para a religião. O dia certo não era o sábado, era talvez a sexta-feira, talvez a quarta, como acontece por aí. Existem homens que estão determinando o dia para que o Senhor cure e liberte. E eu apago essa realidade quando eu leio Jesus, quando eu vivo Jesus, porque esse dia para mim pode ser hoje, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O dia é o chamado dia de hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Quando o Senhor fala, não importa o dia, a hora, a estação, a palavra do Senhor, ela vem para produzir o resultado. E aí ele vai dizer mais ainda, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do mesmo modo como eles honram o Pai. O que o Pai espera é que nós, que dizemos o honrar, venhamos honrar o seu Filho. O que o Filho espera é que nós, que dizemos honrar o Pai, venhamos honrá-lo também. Porque a realidade do Filho traz a realidade do Pai, a realidade do Pai traz a realidade do Filho. Não tem como separar Pai e Filho, porque quando se lê, você percebe que o que um é, o outro é, o que um faz, o outro faz. Quem olha para um vê o outro, e quem olha o outro vê o um. E assim acontece o tempo todo. Foi o que Jesus falou para Filipe: como nos dizes, mostra o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou nele, ele está em mim. E ele diz, eu e o Pai somos um. Existe uma junção. E aquele que diz que está em Cristo, ele tem que ser um com Cristo. E aquele que é um com Cristo faz o que Cristo fez. Não faz nada diferente. E o que estão fazendo hoje não tem nada a ver com o que Jesus fez. Jesus vai até aquele paralítico e ele não faz uma anamnese naquele homem, não faz perguntas para aquele homem, questionamento para o curar. Simplesmente Jesus diz, toma o teu leito, levanta e anda. Jesus pede para aquele homem ficar de pé. O vê-lo sofrer, o vê-lo naquela condição já era o suficiente, não se precisava perguntar mais nada. Eu fico admirado quando eu vejo as pessoas perguntando para o outro o que você tem, para ver se pode ajudar ele ou não, sendo que você já está vendo diante de você a miséria daquela pessoa. Versículo 24, Jesus vai trazer uma afirmação que eu quero que você guarde no teu coração. Em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra, a minha, ele está dizendo, a palavra dele, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, em juízo, mas passou da morte para a vida. Muitos que estão vivendo a realidade da morte porque não creram em Jesus ainda, estão tendo a oportunidade hoje de ouvir Jesus através da sua palavra, e ouvindo Jesus através da sua palavra, de crer e crer, você passando de uma realidade de morte para uma realidade de vida. Eu falava isso para minha irmã hoje. Eu falei para ela que aqueles que abraçaram a fé de verdade,
eles já não vivem mais essa fobia, esse medo da morte. E eu disse, sabe por quê? Porque eles confiam, eles acreditam nas palavras de Jesus, que diz que aquele que crê nele já passou da morte para a vida. Em outras palavras, você não pode morrer mais, porque você já passou da morte para a vida. Mas aí você diz, eu vou ter a morte física? Sim, mas a morte física não constata uma morte espiritual. A morte física é apenas um passaporte para o que seja a vida eterna, uma vida sem fim. Sendo assim, a morte, quando tenta te tirar de cena, ela simplesmente contribui te colocando nos braços de Deus. E foi o que o apóstolo Paulo ensinou: viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Ele entendia isso. Mas aquele que vive a fobia e o medo da morte é porque ainda não tem essa palavra viva dentro de si. Ele tem a informação. Muitos têm a informação do que está escrito aqui, sabe o que a Bíblia está escrito de capa a capa, mas não tem a palavra viva dentro de si, não tem. Eles têm a palavra para contender com aqueles que estão fazendo bem, como foi feito com Jesus. Eles tinham os pergaminhos da lei e usavam aquilo para tentar de alguma forma confrontar Jesus por aquilo de bom que Jesus estava fazendo. Mas aquilo não servia para eles como uma espécie de inspiração para que eles viessem mudar a realidade deles, a realidade da qual eles estavam vivendo. Quando eu uso isso aqui somente contra o meu próximo, eu cometo um erro muito grave, porque isso que eu uso contra o meu próximo vai ser usado contra mim também. E nós precisamos parar para observar essas coisas. Jesus diz no versículo 25, para aqueles que estão dormindo o sono da morte espiritual: em verdade vos digo que vem a hora. Ele diz, está vindo a hora, mas ele também já afirma, e já chegou. Esse é o momento, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Esse é o momento de ouvir, meu Deus, a voz do Filho de Deus. Esse é o momento de ouvir e de viver. Aquele que ouve a palavra, a voz de Jesus e não vive, então ele não conseguiu ouvir da forma correta ainda. E é por isso que ele continua no ajuntamento. É por isso que ele continua no meio dos doentes. É por isso que ele continua paralítico. É por isso que ele continua com as suas enfermidades e com as suas misérias. Ele continua assim porque ele ouviu, mas em ouvindo ele não entendeu, ele não absorveu, ele não soube interpretar. Tem pessoas que cultuam o livro, mas não conseguem cultuar a Jesus. Eles são fiéis ao livro, mas não fiéis a Jesus. E eu quero lembrar os irmãos que Jesus não andava com uma Bíblia na mão. Jesus simplesmente, ele ia e ele abria a sua boca e ressoava, ele falava, e quando ele transmitia suas palavras, os que eram letrados, aqueles que eram teólogos da época, eles ficavam maravilhados e diziam: da onde que lhe veio tanta sabedoria? Jesus simplesmente trazia uma doutrina que não vinha dos homens, mas que vinha do Pai, direto de Deus. E ele dizia: se vocês querem provar se isso é verdade ou não, então simplesmente a pratique, e vocês constatarão por vocês mesmos. Aí ele fala de uma segunda ressurreição, onde que se vai ouvir, os mortos vão ouvir a voz dele. Isso serve para aqueles que já desceram à sepultura. Vai chegar um momento que eles vão despertar. É o que está escrito. Porém, será para o juízo. O que se diz é que os que fizeram bem, para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal, então para a condenação eterna. A realidade de se trazer essa mensagem é para mudar a realidade daquele dia do juízo. Aqueles que fizeram bem, ele diz, o bem para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a condenação eterna. Perceba que é o fazer o bem, como Jesus fez, sem olhar o nome, a identidade, sem querer saber quem é a pessoa. Jesus fazia o bem com uma venda nos olhos, porque não precisava ver, era necessário só atender. E aí ele diz aqui na continuação, e é onde eu vou terminar aqui agora:
ele vai dizer o seguinte para aqueles religiosos que se estribavam na lei de Moisés, que se diziam ser cumpridores da lei. Ele vai dizer o seguinte, eu quero que você preste atenção comigo. Versículo de número 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais vocês têm de ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. E eu quero que você guarde isso. Ele está dizendo, o Pai é que deu testemunho de mim. Onde eu vejo o testemunho do Pai em relação a Jesus? Nas Escrituras. É o Pai falando acerca de Jesus. E Jesus está dizendo para eles, o Pai tem dado testemunho de mim, mas vocês não têm de ouvido a sua voz. Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós. Vocês não têm, porque não credes naquele a quem ele enviou. Se vocês crescem nessa palavra que vocês têm nas mãos, que era o Pentateuco, que era a realidade dos profetas, então nesse momento vocês creriam em mim, porque o Pai está dando testemunho de mim o tempo todo. Versículo 39, ele diz, vocês examinais as Escrituras, vocês fazem o exame das Escrituras, e vocês fazem isso porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Vocês fazem isso porque vocês acreditam nas Escrituras tem a vida eterna. Isso é verdade, realmente nela está contida a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A vida eterna tem a ver com a realidade de Jesus. Se você examina as Escrituras, você vai encontrar Jesus. Encontrando Jesus, você vai encontrar a vida eterna. Aí Jesus diz no versículo 40, frustrado com a questão da fé daqueles homens, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês examinam as Escrituras porque vocês dizem ter nela a vida. Ela contém vida, elas testificam de mim, eu sou a vida, mas vocês não querem vir a mim. E por que não querem vir a mim? Porque vocês não conseguem me enxergar nas Escrituras, e quem não me enxerga nas Escrituras não vem a mim. Quem não me enxerga nas Escrituras permanece grudado, emparelhado, plugado com Moisés, mas não consegue desvencilhar, não consegue se soltar de Moisés, dos profetas, dos patriarcas. Mas aqueles que leem as Escrituras, eles vão dizer, Moisés dizendo, olha, Deus suscitará um profeta semelhante a mim, e todos terão que ouvir a sua voz. Quando você começa a ler as Escrituras, você vai perceber que aqueles que viveram no passado, eles escreveram trazendo a informação de que quando esse, que é a manifestação de Deus entre os homens, viesse, era ele que nós deveríamos ouvir, era ele que nós deveríamos seguir. E aí, olha só o que Jesus vai dizer para eles. Versículo de número 42. Eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus está dizendo isso para os religiosos, vocês não têm o amor de Deus. É claro, um monte de gente doente, e eles estão mais preocupados com o dia do que com as pessoas que estão doentes. Onde que está o amor de Deus? E ainda ele diz mais, eu vim em nome do meu Pai, vocês não querem me receber. Se outro vier no seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podeis crer vós, os que aceitais a glória um dos outros, e contudo não procuram a glória que vem de Deus? Aí Jesus vai dizer o seguinte, não pensei que eu vou os acusar, não acusarei vocês perante o Pai. Quem vos acusará é Moisés. Moisés que vocês dizem que estão emparelhados com ele, que estão plugados com ele, que acreditam nele, é Moisés que vai julgar vocês. Em quem vocês têm firmado a vossa confiança. A confiança de vocês não está em mim, ainda está lá em Moisés, e Moisés vai julgar vocês por isso. Versículo 46, porque se de fato vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Meu Deus do céu, quando será que as pessoas vão entender isso? Se porém não credes nos seus escritos, como que vocês poderão crer nas minhas palavras? São pessoas que estão aí com a Bíblia na mão, têm a informação, não conseguem crer em Jesus, mesmo quando dizem que creem em Jesus.
Porque aquele que crê em Jesus, dá ouvido à sua palavra, o obedece e faz aquilo que ele pediu para que fosse feito. E o que eu vejo hoje as pessoas fazendo é totalmente o contrário do que Jesus ensinou. E por causa do formalismo daquilo que está escrito e da interpretação de como se lê, as pessoas leem e dizem: não, eu não posso fazer isso porque está escrito isso. Mas Jesus ensinou assim? Não. Se Jesus não ensinou assim, nós temos que ouvir a Jesus. Jesus, ele é a manifestação de Deus aqui nessa terra. O que se diz é que Deus nesses últimos dias tem falado através do seu Filho. Em Jesus habita corporeamente toda a divindade de Deus, toda a expressão da divindade. Jesus é a representação de Deus aqui nessa terra. O próprio Pai disse: esse é meu Filho amado, no Monte da Transfiguração. O próprio Pai disse diante de Elias, diante de Moisés, ele disse: a esse ouvi, o meu filho, a ele ouvi. O próprio Deus deu testemunho. Mas as pessoas continuam querendo ouvir a todos os que já passaram, mas não querem dar crédito para Jesus. E com isso, não conseguem vir até Jesus para ser curado. E aí o que acontece? O ajuntamento não acaba, irmã Cláudia. O ajuntamento continua cheio de mancos, cegos, ressecados. O misticismo não acaba. Essa ideia fantasiosa da superstição de que algo assim vai acontecer, as fábulas continuam em evidência, porque ninguém quer ir até Jesus. E aí é necessário Jesus ir até essas pessoas. Só que quem é que é privilegiado? Sempre aqueles que ainda estão lutando para sobreviver, mesmo acreditando numa mentira e numa fábula. Mas aqueles que se dizem conhecer a verdade e que lutam contra a verdade, esses vão morrer nos seus próprios pecados se não crer que Jesus é quem ele disse que era. Hoje é um dia que se comemora a morte, mas eu escolhi esse dia para celebrar a vida. É noite em que os mortos irão ressuscitar. Ressuscitar para poder olhar para Jesus e o discernir como Filho de Deus, não apenas como um homem que passou por esse mundo com boa vontade. Jesus, tudo que ele transmitiu tinha a ver com o recado de Deus para cada um de nós. E é esse recado que eu guardo. E é esse recado que eu tento transmitir ao meu próximo. Não importa quem você seja, eu estou aqui para dizer que Jesus tem a cura para você. Se você crê que ele é quem ele disse ser. Mas se você não crê, então você vai permanecer na sua presunção e vai morrer não só nos seus pecados, mas com a sua doença também. É noite de nós darmos um passo para Jesus, de nós confiarmos nele. Não importa o que vão falar, não importa o que você vai perder. Na época de Jesus já se dizia o seguinte, que alguém que afirmasse Jesus ser o causador de cura ou alguma coisa seria expulso da sinagoga. As sinagogas não é para aqueles que adoram a Deus, para aqueles que creem em Jesus. A sinagoga, e na sua maioria, é para aqueles que falam contra Jesus, para aqueles que negam o nome do Senhor. E é por isso que eu disse: eu estou fora. Eu estou fora daquilo que seja a expressão da escravidão. Eu estou vivendo a realidade da liberdade, para poder caminhar e cultuar a Deus em espírito e em verdade. E é para isso que ele te chama nessa noite. Senhor, eu quero nesse momento orar. Eu quero nesse momento agradecer pela vida de muitos, meu Deus, que estando doentes, ouviram a tua voz e foram sanados e curados. Por aqueles que estão se levantando nesse exato momento, meu Deus. Aqueles que estavam vivendo a paralisia, Senhor. Que estavam vivendo amarrados sem poderem sair do lugar. Que viviam como cegos sem enxergar a realidade de Deus. Aqueles que estavam ensurdecidos nos seus sentidos, incapazes de discernirem e compreenderem a palavra de Jesus. Ah, Senhor, eu sei que milagres estão acontecendo, e que esses milagres não estão acontecendo por causa da arruda, por causa de sabonete, por causa de vassoura mágica. Não está acontecendo por causa de nenhum aparato místico, mas tudo está acontecendo por causa da tua
palavra, por causa da tua voz que está ecoando, que está, meu Deus, eclodindo, meu Deus, dentro do ser dessa pessoa. Ah, meu Deus, que haja uma explosão de glória nas nossas vidas. Abra as nossas sepulturas existenciais, Senhor. Nos coloca para fora, para enxergarmos a luz, Senhor. Nos tira das catatumbas, meu Deus, aonde nós fomos colocados e aprisionados, meu Deus, pela religião. Ah, Senhor, nós queremos viver a realidade daquilo que seja novo. Quantas pessoas estão vivendo, Senhor, moribundas, doentes, enfermas, Senhor. Meu Deus, eles estão esperando, eles querem viver, eles não querem morrer, como aquele homem, 38 anos, o que fazia com que ele não se suicidasse, com que ele não tentasse contra a própria vida, era o desejo de viver, era a vontade de viver. Senhor, onde houver vontade de viver agora, realiza um milagre. Realiza a cura, Senhor, na vida daqueles muitos que estão vivendo adoecidos, daqueles que dizem ver quando não estão vendo nada, aqueles que vivem a realidade da presunção e da soberba. Os alcança, Senhor, que ainda haja esperança, que a luz brilhe, meu Deus, para cada um deles, para cada um de nós. Eu creio no milagre, Senhor, e nós já estamos vivendo essa realidade de milagre, porque graças a Deus o Senhor nos viu, o Senhor nos enxergou, o Senhor nos caminhou nas nossas direções, e hoje nós podemos te abraçar com segurança, porque o Senhor é real, o Senhor não é um conto, Senhor, o Senhor é a verdade de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu agradeço, Senhor, por esse dia, e apresento a vida do Alexandre e da sua mãe, meu Deus, da sua mãe Geralda, que está tendo, meu Deus, transtornos psíquicos, meu Deus, que começou a ver coisas como acontecia no passado. Eu oro pela libertação e a cura dela, como eu oro pela libertação e a cura de muitos nesses momentos que estão aprisionados, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.